Olá, boa noite. Eu me chamo Bianca, sou terapeuta em dependência química. Vou iniciar a primeira aula com o modelo biopsicossocial da dependência. A pergunta que eu te faço hoje: por que você não consegue parar? Essa aula fala justamente sobre isso, o impacto inicial. Hoje eu quero começar a aula com uma pergunta. Se dependência química fosse apenas falta de vergonha, por que tantas pessoas choram escondidas dizendo: eu quero parar, mas eu não consigo? Se fosse apenas falta de força de vontade, por que alguém perderia família, perderia dinheiro, saúde, dignidade e mesmo assim continuaria usando? Talvez porque a dependência não seja apenas um comportamento errado. Talvez seja uma doença. E hoje você vai entender exatamente o porquê. Essa aula não é para você julgar ninguém, é para entender por que ninguém vence aquilo que não compreende. A grande mentira sobre a dependência. Durante muitos anos, a sociedade ensinou que dependentes químicos eram fracos, vagabundos, sem caráter, sem Deus, irresponsáveis. Mas a ciência começou a estudar o cérebro humano e descobriu algo importante. A dependência altera o funcionamento cerebral, ou seja, não é apenas uma questão moral. Existe uma alteração biológica, psicológica e social acontecendo. A pergunta que mais dói, a pergunta que mais destrói um dependente é: por que você simplesmente não para? E talvez essa seja uma pergunta mais injusta de todas. Porque a maioria das vezes a pessoa tentou parar muitas e muitas e muitas vezes. Prometeu, jurou, chorou, escondeu, tentou sozinho, mas retornou ao uso da droga. O que seria o modelo biopsicossocial? O modelo biopsicossocial explica a dependência química, não nasce de um único motivo. Ela envolve 3 áreas: o bio, corpo e cérebro, psico, emoções e mente, social, ambiente e relações. Vamos entender cada uma delas. Bio, o cérebro do dependente. Vamos começar pelo cérebro. Toda vez que alguém usa uma substância, o cérebro libera a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer, motivação e recompensa. Ela é liberada naturalmente quando comemos, recebemos carinho, conquistamos algo, nos sentimos amados. Mas as drogas fazem isso de maneira muito mais intensa. O cérebro recebe uma explosão artificial de prazer. Recebe dopamina em excesso e então aprende algo perigoso. Isso aqui resolve a minha dor. Com o tempo, o cérebro começa a mudar. Ele cria tolerância. No começo, a pessoa usa pouco. Depois, precisa aumentar a dose. Isso se chama tolerância. O cérebro, ele se adapta à substância. E aquilo que antes causava efeito com pouco, agora exige mais. Abstinência. E quando a pessoa tenta parar,
como o cérebro reage. Aparecem sintomas como ansiedade, irritação, insônia, tristeza, suor, tremor, angústia, vazio, desespero. Isso é abstinência. O cérebro ficou dependendo, daquela substância para funcionar. E existe também a fissura, aquela vontade intensa, quase incontrolável. A fissura não é frescura, não é drama, é um sintoma real da doença. Talvez você já tenha vivido isso, o corpo dizendo não, mas a mente gritando sim. Isso acontece porque a dependência ela sequestra partes do cérebro ligada ao autocontrole. Agora vamos falar da parte emocional. Porque muitas vezes a droga não é o problema principal. Ela é a tentativa de solução. Muitas pessoas usam a droga para anestesiar traumas, abandono, ansiedade, rejeição, depressão, solidão, vazio emocional. Usam a droga como alívio. No começo parece funcionar. A pessoa bebe e consegue esquecer. Usa e consegue desligar a mente. Fuma e sente alívio. O problema é que o alívio é temporário. Depois vem a culpa, vergonha, tristeza, mais dor. E então a pessoa usa de novo, onde entra no ciclo da dependência. A dependência normalmente funciona assim: dor, uso, alívio, culpa, mais dor, mais uso, mais alívio, mais culpa, mais dor, mais uso. E a pessoa fica presa nesse ciclo. Porque a droga promete aliviar a dor, mas aos poucos se transforma na maior fonte dela. Vamos falar agora sobre a parte social, o ambiente. Vamos falar do ambiente porque ninguém vive isolado. O ambiente influencia, sim, muito. Fatores sociais grandes. Alguns exemplos seriam amizades que usam, conviver com violência, abuso, abandono, um ambiente familiar caótico, acesso fácil às drogas, solidão, falta de apoio emocional. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade. A família também adoece. E aqui existe algo importante. A dependência não afeta só o dependente. Ela adoece a família inteira. A família começa a viver com medo. Fica totalmente controlando o dependente. Desconfia de tudo. Tem desgaste emocional. Todos adoecem junto. Existe algo muito mais perigoso na dependência, que é a negação. A pessoa começa a dizer: eu paro quando eu quiser. Não está tão ruim. Todo mundo usa, eu mereço só um final de semana. A negação protege a doença. Porque enquanto a pessoa minimiza, ela não busca ajuda.
Ela romantiza o uso da droga. Agora eu quero que você preste atenção nessa parte. Dependência química tem tratamento. O cérebro possui algo chamado neuroplastia. Isso significa que ele pode se reorganizar. A recuperação é possível. E o que ajuda na recuperação? Terapia, grupos de narcóticos anônimos, espiritualidade, mudança de ambiente, tratamento psiquiátrico, rotina saudável, apoio emocional. Agora eu quero que você responda sinceramente. Pegue um papel e escreva essas perguntas. O que a dependência já tirou de mim? O que eu tento anestesiar quando eu uso? Quais emoções mais despertam minha vontade de usar? Quem eu era antes da dependência? Quem eu quero me tornar? Escrever é começar a enxergar. Talvez hoje você tenha entendido algo importante. Você não é apenas alguém sem força de vontade. Existe uma doença por trás desse comportamento, mas existe também a esperança. A dependência pode destruir vidas, mas a recuperação reconstrói pessoas. E lembre disso. A recuperação não começa quando a pessoa para de usar. Ela começa quando a pessoa para de negar. A dependência sequestra o cérebro. Quem usa não busca apenas prazer, muitas vezes busca alívio. A droga começa como solução e termina como prisão. A negação alimenta a doença. A dor tratada cura. A dor anestesiada cresce. Recuperação é reaprender a viver sem anestesiar o emocional. Se dependência fosse falta de caráter, ninguém se recuperaria. Mais de milhares de pessoas conseguem se recuperar todos os dias, porque dependência não define quem você é. Ela define apenas uma doença que precisa ser tratada. Então, aguardo você ansiosa para ver as respostas das perguntas e para podermos conversar mais sobre esse assunto. Obrigada.